Vamos agora à conversa aqui em estúdio com Eduardo Damas, diretor-geral editorial adjunto da Média Livre, Celso Filipe, diretor adjunto do Jornal de Negócios e Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial adjunto da Média Livre. Muito boa tarde aos três, sejam muito bem-vindos. Eduardo, começo por ti. Era expectável que este debate quinzenal ficasse marcado pela posição ou não de Luís Montenegro relativamente à segunda volta das presidenciais? Claramente, a partir do momento em que Luís Montenegro escolhe ser uma espécie de Suíça, ou seja, neste quadro, ou seja, explorando a ideia de neutralidade e não dando indicação do sentido de voto, significa que está já, desde a noite das eleições, a fazer alguma contenção de danos, porque percebeu, obviamente, que o resultado do seu candidato foi um desastre. Mostrou desde logo, não só foi um desastre, como, sobretudo, deu indicações muito claras de que não há uma verdadeira propriedade sobre aquele eleitorado que Montenegro e a AD julgam ser os legítimos donos, na ordem dos 2 milhões de votos. Portanto, esses votos foram para várias candidaturas e, portanto, isto, se não retira o resultado de Marcos Mendes, se não retira a legitimidade à AD para governar, e é certo que não retira, mas, evidentemente, que comprime muito o espaço político e a força política que tem daqui para a frente, sendo que se trata de um governo minoritário, como sabemos, para daqui para a frente avançar com alguns projetos, algumas reformas, desde logo começando pela legislação laboral, que é uma área, uma frente, onde a impopularidade parece ser evidente, onde o desgaste político parece ser evidente e onde o governo passa a ter muito menos condições de levar à aprovação daquele pacote laboral que tem mais de 100, 101 ou 102 artigos que, na verdade, altera quase estruturalmente o Código de Trabalho. Portanto, essa é a nova realidade com que Montenegro tem que lidar daqui para a frente e, portanto, está a tentar, com essa neutralidade, preservar algum do seu espaço político nas relações precisa de uma válvula de escape, ou com o PS ou com o Chega, para o futuro, e não se comprometer nesta guerra. Agora, do ponto de vista dos valores, dos princípios, isso é outra discussão. Mas, Armando, boa tarde. O facto de Luís Montenegro não assumir uma posição é muitas vezes criticado pela oposição como estando a beneficiar André Ventura. Ou seja, uma não-posição acaba por ser uma posição, de acordo com... É o custo da neutralidade, é precisamente esse. E hoje o Chega tentou encostar o Primeiro-Ministro entre a espada e a parede. E, obviamente, Luís Montenegro manteve essa neutralidade. Porque, embora ele seja, no Parlamento, representante do maior dos 3 blocos políticos que fazem parte agora do sistema parlamentar, o bloco da AD foi o mais fragmentado nas eleições. António José Seguro conseguiu mais de 300 mil votos do que o PS, e teve muita votação do PS e muito voto útil à esquerda. André Ventura teve menos de 100 mil votos do que o Chega, o que podemos dizer que fidelizou completamente o eleitorado do Chega, mas os 2 milhões de votos, os mais de 2 milhões de votos da AD, foram divididos grosso modo, em 3 candidatos. Em primeiro lugar, em Cotrim, depois em Marcos Mendes, também em Gouveia Melo e alguns dos votos para António José Seguro. Portanto, estas eleições presidenciais foi uma derrota pessoal também de Luís Montenegro, do governo, foi também um cartão amarelo, portanto o governo tem toda a legitimidade para governar e oxalá consiga governar os 4 anos, que era bom para o país, mas isto foi um aviso para o governo e alguma soberba e uma crítica do eleitorado, alguma soberba que o governo demonstrou nestes primeiros meses. Concordas, Celso? Boa tarde. Boa tarde. Sim, há aqui antes de mais que pôr o cenário para a frente. E é aquilo que tem acontecido e que já está a acontecer, é que se André Ventura e o Chega estão a querer transformar esta segunda volta num jogo que não existe, que é o jogo. De um lado estão os socialistas, do outro lado estão os não-socialistas. Isto é absolutamente redutor e também falacioso. Até mais tendo em conta que o eleitorado do Chega é um eleitorado não ideológico. É um eleitorado transversal e que é colado e que aquilo que o cola são as dinâmicas populistas, as dinâmicas da indignação.
E essas dinâmicas da indignação tanto estão nas franjas ideológicas da esquerda como estão nas franjas ideológicas da direita. Obviamente que André Ventura tenta simplificar as coisas porque lhe dá muito jeito. E também é verdade que qualquer que seja o resultado desta segunda volta, André Ventura já ganhou. E o que resta ao PSD, o que resta à Iniciativa Liberal e ao Governo é minimizar os danos. Porque quantos mais votos forem transferidos nesta segunda volta para André Ventura, mais o líder do Chega se poderá reclamar como líder da direita e do centro-direita em Portugal. Portanto, entende-se que o Primeiro-Ministro, tal como não queira dar não queira dar uma orientação de voto, entende-se que os outros membros do seu governo não o queiram fazer, mas é também evidente que o facto de figuras do partido, figuras ilustres do partido e de várias sensibilidades do partido já terem dado a cara por António José Seguro, ou seja, dizerem que vão votar em Seguro, significa que há uma vaga de fundo no partido que percebe que é essencial conter os avanços, neste caso, os avanços em termos de votos de André Ventura. Isso parece-me evidente. E hoje o Hugo Soares teve muito cuidado, deu muito ênfase a isso, ao tentar vincar as contradições de André Ventura, que agora reclamam o apoio do Primeiro-Ministro, mas na primeira volta diz que se lixe Montenegro. Portanto, vamos andar um pouco por aqui, sendo certo, e repito, que André Ventura, em qualquer circunstância, em qualquer resultado da segunda volta, já ganhou. Eduardo, e André Ventura fala numa cabala, não é? Diz que está tudo contra ele nesta segunda volta das eleições. Isso não é surpreendente. O discurso de André Ventura movimenta-se nessa esfera de um certo primarismo argumentativo, digamos. Esta história do socialismo é como se tivéssemos vivido num país que durante 50 anos foi uma espécie de cotada de um socialismo castrista, bolivariano, marxista, leninista. Enfim, é um absurdo, porque não foi nada disso que aconteceu. Houve governos socialistas, houve governos sociais-democratas do PSD. Porquê? Porque quer um, quer outro são, de alguma forma, naquilo que é essencial, herdeiros da social-democracia no sentido nórdico e, portanto, de uma social-democracia construída a partir sobre um debate nos anos 70 e 80 que recusou exatamente o socialismo, procura fazer a revolução e quer um reformismo. E, portanto, este debate agora, é evidente que, do ponto de vista dos slogans eleitorais e da conversa de café, é por aí que André Ventura quer levar a campanha. E é isso, essas teses da cabala, de todos contra mim, etc. Isso está tudo estudado pelas cartilhas da vitimização, na filosofia, na psicologia, na sociologia, e ele sabe que isso, de alguma forma, lhe rende alguns votos. E, portanto, no fundo, a grande batalha de Ventura não quer ser Presidente da República. Uma das melhores coisas que se disse nesta campanha, salvo erro no debate inicial entre António José Seguro e André Ventura, foi que ele era um falso candidato. Isso é verdade. Ele é um falso candidato. Ele não quer ser Presidente da República. Agora, ele quer, evidentemente, saltar de uma fasquia de votos do 1.300.000 que tem agora para os 2 milhões, ou coisa que o valha. E isso é um cenário de terror para Luís Montenegro e para a AD em si. Não sabemos se isso aguentará, se isso valerá para umas eleições legislativas. Mas até lá chegarmos, isso significa que o Chega tem uma dinâmica de crescimento no eleitorado e é isso que Ventura quer.